Estamos recebendo aqui no estúdio do Jornal do Piauí o secretário nacional de Políticas Penais, André Garcia, para a gente conversar um pouco sobre o sistema prisional brasileiro, a atuação do governo federal junto aos estados, algumas ações a serem implantadas através do Plano Federal apresentado essa semana para enfrentar uma situação bastante curiosa e que tem um nome bastante emblemático, que é esse estado de coisas inconstitucionais que se observam nos presídios. Secretário, antes de mais nada, boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, Joelson. Prazer estar aqui. Prazer é todo meu. Bom, secretário, primeiro vamos falar um pouco sobre essa constatação. Quem é que faz a constatação formal, considerando que a gente sabe das dificuldades que existem no sistema prisional brasileiro, de que existe uma grande quantidade de coisas que não respeitam a Constituição dentro dos presídios e que levam vocês a agir diante disso? Bem, no primeiro lugar, a constatação é empírica de todos os gestores e quem trabalha nessa área, isso já vinha sendo discutido ao longo dos anos. Mas essa decisão, essa constatação formal deu-se através de uma decisão judicial proferida pelo Supremo Tribunal Federal, numa ação chamada arguição de descumprimento de preceito fundamental. Mas isso analisando um caso específico? Analisando um caso específico, mas com base num pedido genérico feito, essa ação se chama de uma ação de controle concentrado e abstrato de constitucionalidade, né, que é uma das formas de se provocar a Suprema Corte para discutir um tema. E esse tema foi provocado por um partido político, o PSOL, e foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal, nesse processo, que o estado de inconstitucionalidade ele abrangia todo o sistema constitucional, basicamente na questão do atendimento aos princípios básicos da Constituição, da dignidade da pessoa humana e também da segurança pública. Tá, então assim, é possível dizer, então, a partir dessa observação do Supremo, que os presídios brasileiros não atendem a esse princípio básico da dignidade humana? Em geral, sim. Há vários bons exemplos, né? Nós não podemos dizer que estamos vivendo numa terra arrasada, né? Sim. Existem estados que estão bastante avançados no seu sistema penitenciário. O sistema penitenciário federal é uma realidade à parte, que esse é administrado diretamente pela União através da minha secretaria, a Secretaria Nacional de Políticas Penais. São 5, mas eles são destinados à custódia de presos que são considerados lideranças criminosas. Ele é uma estrutura de segurança pública e de segurança nacional, digamos assim. Para eles são reservados somente aquelas lideranças que são consideradas que têm articulação nacional, que são perigosas, que possam causar dano para os estados da federação. Esses exemplos podem ser replicados? As penitenciárias de segurança nacional, as penitenciárias nacionais, elas podem ter esses exemplos replicados nos estados ou é inviável? Não, é possível. Nós estamos estudando, inclusive, um estudo bastante avançado, permitindo aos estados que eles tenham regimes de segurança máxima semelhante ao regime federal. Não é? Isso está sendo estudado e debatido com os secretários de Justiça dos estados. Porque, por exemplo, a população carcerária nesses presídios, desses 5 presídios, somados dá mais ou menos? São 517 presos. Considerando o montante de 663 mil presos que nós temos, apenas a destinação é diferente, a finalidade do sistema é diferente. E aí eu pergunto, com uma população carcerária tão grande, de que maneira se poderia replicar esses exemplos, considerando que teriam que ser construídos muito mais presídios? No caso, nós temos um planejamento específico, que atende, inclusive, a demanda do próprio Supremo Tribunal Federal, que foi elaborado um plano chamado Plano Pena Justa, pelo Supremo Tribunal, pelo Conselho Nacional de Justiça e pela Secretaria Nacional de Penais, que é vinculada ao Ministério da Justiça e Segurança Pública, que abarca uma série de medidas relacionadas aos problemas que assolam o sistema penitenciário, desde a superlotação, que é importante dizer, a superlotação é o principal entrave que impede que haja um trabalho de ressocialização mais adequado, é um principal entrave que prejudica a segurança pública, porque não há controle efetivo da população prisional, e é um entrave também associado a outras políticas como trabalho e capacitação profissional, que permite que facções e organizações criminosas ocupem esses espaços. O nosso trabalho, eu sempre digo que quando a gente trabalha para dar melhores condições aos presídios,
não é como se fala no senso comum para dar vida boa para ninguém. Transformar presídio em hotel. Muito menos para preso. A nossa intenção não é essa. Nossa intenção é efetivamente controlar esses ambientes, ocupar esses espaços, porque nós sabemos que isso interfere na vida do cidadão fora dos muros dos presídios. Por isso que a segurança é tão importante nas unidades prisionais. Por isso que o trabalho dos policiais penais é tão importante para a sociedade. Eles integram um conjunto de esforços de segurança pública. E nós, na Senapen, no governo federal, estamos auxiliando nesse processo. Por exemplo, aqui, além do trabalho de segurança, de inteligência com as polícias do Piauí e com a Secretaria de Justiça do Estado, nós investimos também para a geração de vagas. Nós acabamos de inaugurar ontem a revitalização de um presídio de semiaberto em Altos, Major César, né, com recursos federais. Entregamos viaturas operacionais, viaturas para transporte de presos aqui para o sistema penitenciário. Nós investimos numa central de vídeo de monitoramento eletrônico, ou seja, para monitorar os presos tornozelados efetivamente com tecnologia de última geração, recursos federais também, para auxiliar o esforço que o Piauí já vem fazendo, né? Eu acompanhei aqui uma solenidade de nomeação de 207 novos policiais penais, a maior nomeação da história do estado do Piauí, não é? Reconhecendo o esforço do governo do estado, não só do ponto de vista orçamentário, porque isso é um esforço robusto, mas também um esforço voltado para a segurança do cidadão. Estamos aqui exatamente para isso, para reforçar a parceria do governo federal com o governo estadual, não só com esses recursos a que eu me referi, mas também para a construção. Nós estamos com uma unidade para ser entregue nos próximos meses em Buriti dos Lopes, exatamente, uma unidade com recursos federais, nova unidade. Vamos construir uma unidade feminina também aqui no Piauí. Enfim, esse é um exemplo do que nós fazemos nos outros estados. Daqui eu estou seguindo para o Maranhão para inaugurar uma unidade que também foi construída com recursos federais. E aí, além desse esforço, há o esforço de polícia, de inteligência penitenciária. Nós somos a Agência Central de Inteligência, trocando informações com os estados, realizando operações específicas para o sistema prisional, como uma delas conhecida chamada Operação MUT. Através dela, nós identificamos celulares dentro de presídios usando equipamentos específicos e fazemos a apreensão desses equipamentos. Agora, secretário, o estado do Piauí, em meados dos anos 90, tinha uma população carcerária que não passava de 600 presos. Hoje, são 7 mil, 8 mil presos e a tendência de chegar a 10 mil, segundo o próprio secretário de Justiça, em um curto espaço de tempo. Com uma evolução tão grande do número de presos, a população carcerária aumentando acima da proporção até da própria população, há necessidade cada vez mais de se investir, por exemplo, em tornozeleiras eletrônicas? Esse é o primeiro ponto. E outra preocupação é que a Justiça tem julgado mais, o CNJ tem pressionado os tribunais para julgar mais rápido os processos que estão aí digitalizados. Isso tudo pressiona o sistema prisional brasileiro hoje? Claro que é um conjunto de elementos que de certa forma... Aqui no Piauí, eu disse ontem ao governador que a pressão é boa. Por que ela é boa? Porque ela é fruto do trabalho da eficiência policial. Houve mais prisões nos últimos anos, aumentou-se o efetivo policial significativamente, especialmente da Polícia Militar, mas o próprio governo do Estado, com essa consciência, tem investido também no sistema penitenciário com esse objetivo de equilibrar o jogo, equilibrar o jogo de forças. Eu acho, nesse aspecto, é interesse nosso e do governo federal. Não é desencarceramento, não é o desencarceramento puro e simples. Nós queremos manter presos quem deve permanecer preso. Dentro do espírito de pena justa. Exatamente. Portanto, tem um equívoco aí, geralmente, que as pessoas colocam quando se pensa em planejamento para o sistema penitenciário, que o governo, e especialmente o governo federal, tem essa intenção. Não temos. O que nós temos é equilibrar esse jogo, como acontece aqui no Piauí, manter preso quem deve ser preso. Se aumentar a população prisional pela eficácia da polícia, isso é bom para a sociedade. E nós temos a obrigação de gerar vagas e a obrigação de manter esses indivíduos presos. E tem um outro papel, um outro desafio, a ressocialização. Terminou a pena, como é que ficou a vida das pessoas que saíram da prisão? Esse é um trabalho contínuo e permanente, né? A cada vez mais nós estamos aumentando as taxas de, principalmente, capacitação de presos, de estudo formal e de trabalho. Qualquer cidadão, creio que vai concordar comigo, eu quero e desejo que todos os presos trabalhem.
trabalhem para serem úteis para a sociedade e para que a gente ocupe esse espaço que hoje, em muitos casos, é ocupado por organizações criminosas, por facções. A ociosidade é perigosa no sistema penitenciário. Por isso nós devemos ocupar o tempo dos presos, oferecer trabalho, capacitação e estudo para que eles possam fazer as suas escolhas. Somos ingênuos? Acreditamos que todo mundo vai se recuperar? Não, não somos ingênuos. Mas a obrigação do Estado é oferecer essas oportunidades e aqueles que optarem por prosseguir no mundo do crime vão retornar. Infelizmente, vão aumentar os nossos percentuais de reincidência, mas a obrigação nossa é mantê-los presos e não deixá-los sair em circulação para prejudicar a vida do cidadão de bem. Secretário Nacional de Políticas Penais, André Garcia, muito obrigado pela presença aqui no Jornal do Piauí. Desejo sucesso com o plano e o senhor passou 2 dias aqui, já segue para o Maranhão. Desejo sucesso também nessa viagem, nessa agenda pelos estabelecimentos. É um prazer estar aqui no Piauí e espero voltar em breve. Muito obrigado, secretário.